O nosso grupo vai falar um pouco sobre falhas em impermeabilização, umidade. Eu sou o Maurício. O grupo é formado por mais o Arthur, o Diogo e o Rafael. Eu vou falar um pouquinho o que seria impermeabilização, né? Seria uma técnica construtiva que foi criada para dar uma camada de proteção em uma determinada superfície que vai entrar em contato com água, seja janela, laje de cobertura, parede. E a impermeabilização está ligada diretamente à umidade. Por quê? Porque a umidade é um estado que se está impregnado água ou se está molhado. Então, se uma determinada área não foi feita a impermeabilização correta, ela vai acabar ficando úmida e gerando patologias. Hoje, na construção civil, a umidade é um dos itens que mais gera manifestação patológica. É um dos itens que mais dá problema na construção. Chega a 60% dos problemas em edifícios são por conta da umidade. Se for olhar num contexto geral, a umidade atrapalha muito a obra depois que ela já está decorrendo. Hoje, a impermeabilização chega a ser 3% do valor total da obra. Se for olhar, é um valor bem abaixo, considerando os outros fatores. Só que quando dá um problema de umidade por impermeabilização errada, esse valor de 3% pode chegar a 25%. Olhando por linhas diretas, chega a ser quase 10 vezes mais se não tiver o cuidado inicial. Vou dar agora alguns exemplos de como a manifestação ocorre em lajes de cobertura, né? Esse primeiro exemplo seria um revestimento que acabou estourando por questão de conter a água na laje. A laje talvez não foi impermeabilizada corretamente, fazendo com que a água penetrasse na laje e como ela não tinha para onde sair, ela acabou forçando o revestimento a estourar. Nesse caso, a gente pode olhar assim, pode ser massa corrida, pintura. Isso acabou manifestando de uma forma que ficou bem feia, né? Segundo exemplo, pode ser uma penetração de água bem maior, né? No qual acaba dando essas grandes goteiras, que acaba entrando muita água pela laje. Um terceiro exemplo seria o que pode ocorrer se tiver gesso, desplacamento, pode ter um comprometimento das instalações elétricas. Agora dando o que o grupo considerou que poderia ser. Poderia ser água percolando pela laje. E o que seria alguma solução? Poderia ser evitado o acúmulo de água, fazendo com que a laje tivesse um caimento de 2%, direcionando essas águas para um ralo, que daria uma destinação final. Impermeabilizar a laje com manta, asfalto líquido, impermeabilizante cimentício e proteger a laje com uma cobertura. Pode ser uma cobertura, não precisa ser uma de alto padrão, mas que proteja a impermeabilização. O que a gente poderia considerar ali para impermeabilizar bem a laje? Por exemplo, o caso da manta, pesquisando assim, a quartzolite tem uma manta branca, uma manta líquida. O que acontece? O que eles indicam? Tu prepararia a laje, primeiro tu fazia toda a limpeza, fizesse o caimento de 2%. Depois que tu preparou e direcionou, com o caimento tu vai direcionar essas águas que vão cair na laje para ralos, que vão dar a destinação final. Depois disso, tu vai pegar os cantos das lajes e vai fazer, todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para a água que escorrer pela parede ela conseguir correr para a laje, não infiltrar nos cantos. Depois de arredondadas, com isso feita a regularização com argamassa, deverá aguardar o tempo de 28 dias. Depois, aguardando esse tempo, tu vai aplicar essa manta líquida com uma trincha, que seria um pincel, né? Ou rolo de lã. Aplicando essa manta de 2 em 2 horas, tu vai repetir o processo 5 vezes. Tu vai dar 5 demãos
dessa manta, que o que que acontece? Essa manta, depois dando as 5 vezes, ela vai primeiro proteger bem a penetração de água. Como ela é branca, ela acaba diminuindo a temperatura e o seu consumo também não é um consumo muito grande. Como é uma laje que não vai ter tráfego, vamos dizer assim, é só cobertura. Bom, eu sou o Rafael. Vou falar sobre a umidade em aberturas. Bom, a percolação em esquadria decorre da ação da água que escoa através da gravidade livre. Então, essa condição ela pode ocorrer devido a pequenas fraturas, fissuras ou poros da superfície exposta. Bom, a gente pode visualizar então na figura 1, tem um exemplo esquemático de uma janela onde abaixo dela está danificado devido à umidade que escoa. Da mesma forma na figura 2, onde é possível visualizar as manchas por onde a água escorre. Bom, nesse slide está apresentado de forma esquemática a percolação pela esquadria, como ocorre se não realizados os procedimentos corretos em relação à umidade. Nesse slide, mais um exemplo, onde danificou bastante no canto da janela, onde é possível visualizar que não há uma proteção adequada a fim de evitar a umidade, e existe uma pequena abertura que possibilita essa manifestação patológica. Bom, as possíveis causas seriam devido à água estar entrando entre a janela e a pingadeira. Isso pode ocorrer devido à pingadeira ou a esquadria não estar em conformidade, ou seja, dimensões incorretas, falta de aderência, ou até mesmo o preenchimento total entre elas conter aberturas, né, facilitando a entrada da água. A solução, então, seria resolver o caso da percolação da água, corrigindo os problemas na esquadria, pingadeiro ou no selante, dependendo do local afetado. É importante que seja limpo o local afetado. Utilizar no caso das aberturas silicone ou selante, importante que possua resistência à água, não trinque e a sua fixação seja eficaz, né? Ou seja, uma boa trabalhabilidade e durabilidade. E caso necessário, deve-se remover o reboco danificado e executar novamente, né? Amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Diogo, eu vou dar sequência à nossa apresentação sobre patologia nas construções referente à umidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o muro de arrimo, que é uma coisa que costuma dar problema quando ele está relacionado com uma edificação, né? Aqui nessa foto é uma foto da construção da minha casa, e aqui foi construído um muro de pedra que vai segurar esse aterro, e aqui é a parte interna do primeiro piso. Eu, quando comecei a construir aqui, eu não cursava, né, engenharia civil ainda, mas eu sabia que isso aqui poderia dar problema. Então o pedreiro que estava executando, ele me disse para colocar uma lona. Então foi isso que a gente fez. Coloquei uma lona preta dessas mais simples. E hoje ele tá assim, ó. Foi aplicado uma textura aqui na parte de dentro, né? E tá aparecendo algumas bolhas onde é que tá estourando essa textura, porque tá passando umidade. Aqui também, aqui ó, tá uma bolha toda inchada aqui, ó, e aqui quebrou. Até em representação a parede toda eu tô tendo pouco problema ainda, mas tá passando umidade e tá dando problema, e a tendência é só aumentar, né, se não for corrigido. Então uma das possíveis causas desses problemas em muros é porque a água tá percolando através do muro de um lado para o outro. A gente colocou duas possíveis soluções. Aqui na primeira solução seria acessar a parte de trás do muro, onde tem o aterro, né? Retirar o aterro para conseguir acessar aquela parte. Como é um muro de pedra, é muito irregular, né? A gente tem que fazer primeiro um emboço para regularizar essa parede. E quando a gente faz esse emboço, a gente já coloca um aditivo hidrófugo na massa, que ele já ajuda na impermeabilização dessa parede. Depois que tu deixou ela regular, fez um emboço naquele lado, daí realmente tu vai aplicar um produto para impermeabilizar.
Pode ser manta asfáltica, pode ser um impermeabilizante cimentício ou de base acrílica. Aqui tem vários produtos que a gente poderia usar que ia resolver esse problema. Depois de impermeabilizar, uma coisa importante que a gente tem que ter cuidado é em proteger essa impermeabilização, porque ali depois você vai encostar o aterro, ali pode ter pedras junto, alguma coisa, então tu tem que ter cuidado. Mesmo se tu coloca manta asfáltica, é um ótimo produto, mas se tu encostou o aterro ali, bateu uma pedra que furou, ali já é um ponto onde a água pode entrar ali e passar para o outro lado e dar o problema, certo? Então sempre que a gente fizer uma impermeabilização, a gente tem que ter esse cuidado em proteger essa impermeabilização para ela se manter executando o trabalho dela ali. E também é importante no muro de arrimo executar um dreno ali no pé desse muro, para não ficar acumulando água, que também para não pesar esse muro, e também ele vai secar mais rápido, não vai ter tanto a umidade encostada ali. E depois de executar tudo isso também, pela parte de dentro, quando a gente vai executar o reboco, esse reboco interno a gente também coloca o aditivo para ajudar a impermeabilizar. Caso acontecer algum probleminha, eu fiz a impermeabilização por dentro, na parte de fora eu já coloquei esse emboço com aditivo, certo? Impermeabilizei, coloquei manta em todo aquele muro, e aconteceu que eu bati uma pedrinha, coloquei aqui o gel têxtil para proteger a manta, a impermeabilização com manta, mas veio uma pedra maior ali, o cara colocou, bateu e mesmo assim furou essa manta, mas é um furinho pequeno. Como aqui dentro eu já fiz o reboco também com aditivo, se der algum probleminha nesses outros sistemas, não vai ser um grande problema para mim, porque eu já reforcei com outros métodos. Então essa seria a primeira solução que a gente apresentou. E numa segunda solução, para que se a gente não consegue acessar o muro pela parte de trás, às vezes tem alguma construção já, ou é do vizinho, ou a pessoa mesmo construiu alguma coisa ali em cima e não consegue retirar aquela terra para acessar ali. Então tem que fazer pela parte de dentro, remover o reboco, fazer um emboço para regularizar e impermeabilizar, passar algum produto para pressão negativa. Eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês como seria um corte transversal. Aqui tem o aterro, aqui tem o muro e aqui a parte interna. Então a melhor forma de impermeabilizar é sempre nesse lado aqui, que ele vai sofrer uma pressão positiva. Se a gente impermeabiliza aqui e a pressão está aqui. Mas existem produtos que foram produzidos já que trabalham na pressão negativa. Então você aplica aqui, tendo a umidade vindo por aqui, você aplica ele aqui, certo? Esse é o caso que a gente está falando, quando a gente não tem acesso a esse lado aqui. Então pelo lado interno a gente vai aplicar esse impermeabilizante para pressão negativa, e depois de aplicar ele, reboca. Também no reboco a gente coloca o aditivo, como eu já falei antes, que é para reforçar. Caso passar alguma coisa por aqui, não vai dar problema, porque o reboco já tem também tá ajudando o sistema todo. Ou se não, a gente trouxe a terceira opção ainda, que seria fazer uma segunda parede ali na frente, com um espaço dessa parede, e coloca um dreno, se for o caso, se tiver percolando água pela parede que está escorrendo, executa um dreno entre as duas paredes e faz uma parede nova, e também soluciona o problema. Então a gente vê que tem mais que uma forma de solucionar, e algumas formas. Nesse caso aqui você não soluciona, a umidade ainda está lá, só que ela não
você não vai ver ela, ela não vai te dar mais problemas se tu fizer uma segunda parede. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre umidade em box de banheiro, que também é uma coisa que costuma dar patologias nas construções. Essa foto aqui é uma foto da casa da minha sogra, e como vocês podem imaginar, abaixo dessa janelinha aqui é o box do banheiro. Aqui, esse local é o box do banheiro, e a gente vê, analisando a parede toda, que aqui está bem mais danificado que o restante. Aqui tem uma foto mais próxima, e isso aqui se deu por causa da umidade que está passando do box do banheiro para cá, está deteriorando essa parede. Esse aqui é o quarto que fica ao lado do box do banheiro também, e a gente vê que também está bem danificado pela umidade. Então, as possíveis causas que podem fazer isso aí no box do banheiro, ou foi uma falha na impermeabilização, ou não foi executado a impermeabilização, que esse último aqui é o que trata desse caso. Não foi executado nada, nenhum tipo de impermeabilização nesse caso específico. Então, para a solução que a gente achou para esse problema seria remover as cerâmicas do box. E daí tem que analisar como é que está o estado desse reboco, se ele tiver danificado já também por causa da umidade. Tem que remover ele também e refazer esse reboco. Quando a gente refaz reboco na área úmida, onde vai ter acesso com umidade, como eu já tratei com vocês antes, coloca sempre nessa massa nessa argamassa o aditivo para repelir a água, né? Fez esse reboco, daí a gente vai impermeabilizar todas as paredes do box, pelo menos 1,60 m, ou se possível até o teto. E aí sempre um cuidado especial com o ralo do banheiro e as quinas que tem entre o piso e as paredes verticais, é onde costuma dar mais problema. Tem que ter sempre um cuidado especial com o ralo e com as quinas. E daí, para realmente impermeabilizar ali, tem várias opções também, vários produtos. Tem manta líquida, tem manta asfáltica, também poderia utilizar o impermeabilizante de base acrílica. Esse aqui é bastante usado, esse de base acrílica. Ele vem com duas, um que eu comprei recentemente, vem uma parte que parece uma areia e cimento assim misturado, são areias bem finas selecionadas, e uma parte que é líquida, onde tem resinas acrílicas, e a gente mistura os dois componentes, fica tipo uma pasta de cimento, uma nata, e a gente aplica com trincha. Eles mandam aplicar as demãos cruzadas, aplica uma demão nesse sentido, depois aplica outra demão nesse sentido com a trincha. E daí depois, como nesse caso do banheiro, depois consegue assentar as cerâmicas já em cima desse produto, certo? Então a minha parte era isso. Agradeço a atenção de vocês, e agora o colega vai dar sequência à nossa apresentação. Olá pessoal, eu sou o Arthur e vou tratar com vocês sobre a umidade ascensional em paredes. Nós trouxemos primeiramente essas imagens, que são algumas situações mais críticas onde isso ocorreu, e provavelmente vendo elas vocês já vão recordar de algum lugar que vocês tenham visto, porque é uma manifestação patológica muito comum de acontecer nas obras. É bastante visto por aí. Dá para perceber nessas fotos que a pintura e o reboco ficam severamente danificados se não houver o tratamento correto. Aqui temos um esquema de mais ou menos como ocorre, a forma mais comum que ocorre essa infiltração, que seria a água subindo por capilaridade através das fundações e subindo pela parede. Então, como mostra no esquema ali, a parte enterrada da fundação fica em contato com a umidade. Se não houver correta impermeabilização, que pode ser esse o caso, ou
não houver nenhuma impermeabilização ou um produto inadequado ter sido usado, essa umidade começa a subir e gerar as manifestações como foram vistas nas imagens anteriores. Aqui já pode ser visto aquela camada vermelha sendo um revestimento impermeabilizante por dentro da parede, que já é uma das opções de solução para esse problema. Nessa próxima imagem também vemos a mesma situação, porém uma análise mais profunda, nós podemos ver que apenas na parede lateral aconteceu o problema ali da umidade. Então, se a gente observar, na parede frontal da casa, temos esse toldo que faz uma cobertura e impede que a chuva se aproxime da casa. O que nos faz perceber que o problema não é nas fundações, não é a água por capilaridade, mas sim está ocorrendo devido à chuva que pinga no chão, nessa calçada de cimento que tem em volta da casa, e respinga na parede, fazendo toda essa água ser absorvida e gerar os problemas de infiltração. Então, as possíveis causas seriam a água subindo por capilaridade, como mostrado naquele esquema, que através dos poros a umidade sobe e infiltra na parede, e vai sair então pelo reboco e pela pintura, gerando aquelas bolhas e danificando o reboco. E também os respingos que caem no chão, como visto na última imagem, eles pingam no chão e direcionam na casa, fazendo com que toda a pintura também seja danificada e a umidade entre na parede, podendo até entrar no lado interno da alvenaria. E outro fator também pode ser a terra encostada na parede, seja uma parede um pouquinho enterrada ou tem uma terra elevada em algum lugar. Essa terra encostada na parede também, ela pode, se a parede não for corretamente impermeabilizada, ela pode estar causando a umidade do lado interno. Tanto pode ser por falta de impermeabilização, como pode ser por uma impermeabilização mal feita ou produto não utilizado o produto correto. Então, a melhor solução para essa situação, existem mais de uma, mas a ideal seria a injeção de cristalizantes nas vigas de baldrame, e esses cristalizantes vão fechar os poros da viga, impedindo que a água suba por capilaridade através desses poros. Após isso, é correta a aplicação de uma barreira impermeável na base da alvenaria. Então, mesmo que houver alguma umidade na região da viga, essa umidade não vai subir para a alvenaria devido a essa barreira impermeável na interface entre os dois sistemas ali. Também temos uma solução paliativa que ela tem menor custo e é mais fácil de ser aplicada, que seria quando você não pode também trabalhar na viga embaixo, você pode resolver o problema apenas na alvenaria, seria removendo todo o reboco danificado. Você faz uma impermeabilização nos tijolos ali na interface do tijolo e chapisco, e depois você refaz todo o reboco, que pode ser com um aditivo ainda tornando impermeável. Dessa forma, a umidade continua dentro da parede, dentro dos blocos, dos tijolos, mas ela não vai passar para o reboco e de forma nenhuma vai danificar o teu reboco ou a tua pintura. É uma solução não a mais ideal, porém é muito viável em alguns casos onde não é possível fazer o tratamento nas vigas. Também trouxemos aqui outras duas soluções alternativas. A primeira delas, na imagem A, é uma solução que está sendo estudada especialmente para edificações que tenham paredes muito espessas e heterogêneas, com diversos materiais diferentes. E nessas situações, principalmente as situações ocorrem em prédios monumentais, edifícios históricos. As soluções convencionais não têm sido tão eficazes. Então está sendo estudada essa solução que consiste em 2 dutos de ventilação no entorno ali da viga parede, abaixo do contrapiso, né? Como pode ser visto na imagem, um do lado interno, outro do lado externo. Esses dutos devem estar ventilados para o exterior e através dessa ventilação a umidade que sobe vai sair por eles. E tem se mostrado bastante eficaz esse sistema, estão aplicando em alguns casos já. E na imagem B é uma solução ainda mais paliativa, que ela não consiste em resolver o problema, ela apenas oculta o problema. Ela consiste em tu criar uma nova parede em frente à parede existente.
deixando uma camada de ar vazio, onde por essa camada há uma ventilação, também aberta para o exterior, que vai levar a umidade embora. Sendo assim, a parede antiga que tem problema continua tendo a umidade depois sai por essa camada e tu faz uma parede nova na frente que não vai receber nenhuma umidade. A maior desvantagem desse sistema é a perda de área que tu tem devido a todo esse espaço que ela ocupa. Vai perder uma área interna grande e também questões estéticas de acabamento. Nesse slide, então, trouxemos um caso que é uma residência de um familiar do grupo e pode ser visto, essas imagens são as externas, pode ser visto como a pintura ficou danificada. O reboco também um pouco, mas não foi tão crítico. Já a pintura se deteriorou bastante. Essas duas são imagens externas e aqui nós temos duas imagens internas, de como ficaram as paredes de dentro da casa. Então, nós fizemos uma análise, o grupo e o diagnóstico que nós tivemos foi que as vigas de baldrame do lado externo estão expostas, que como pode ser visto nessa segunda imagem, e provavelmente estão sem impermeabilização ou com a impermeabilização incorreta. E também provavelmente do lado de dentro essas vigas estão encostadas no solo e não estão pegando, estão sem impermeabilização, fazendo com que a água entre nelas. Através então dessa viga, a umidade sobe por capilaridade para dentro da parede. A solução então que nós indicamos para esse caso foi remover o reboco numa faixa de 1 metro nessa alvenaria e nessa parte da viga que está exposta do lado externo, de fazer um tratamento com impermeabilizante nessa face da viga externa e na alvenaria do lado de dentro e de fora, e após isso então refazer o reboco e a pintura em ambos para que não haja mais essa infiltração. Da mesma forma como foi tratado antes na solução paliativa, vai ser uma forma que o cliente não vai ter um custo tão alto e vai resolver o problema estético dela. A umidade vai ficar apenas dentro da parede e não vai sair para fora da pintura e no reboco. Seria isso então.